Você recebeu uma nova mensagem de um tesouro antigo. Ele tem capacidade para apenas um Sheng. Ele é pequeno e, de certa forma, sem graça. Mas sua inscrição frágil dá pista sobre seu passado excepcional. Ele representa a padronização, a unificação e a internacionalização. Podemos resumir o desenvolvimento de toda a história chinesa com essas 3 palavras. Um Shang é uma unidade de medida e uma ferramenta para medir grãos. O ideograma para a palavra Sheng nos ossos oraculares pode ser interpretado como um grão de arroz em uma colher, feito de bronze. O recipiente retangular tem paredes verticais e um cabo pequeno. Tem uma inscrição de 32 palavras na superfície externa, assim como uma certidão de nascimento. Ela detalha a hora que essa ferramenta foi criada, as dimensões e o nome do seu criador, que era o chanceler Shang, também conhecido como Shang Yang. Quando Shang Yang começou a trabalhar nas reformas, ele assumiu o cargo de chanceler, que era o título mais nobre do governo Qin. Durante o período dos estados combatentes, as batalhas entre senhores feudais eram intensas. Para sobreviver a essa competição cruel, os estados feudais começaram reformas, um após o outro. Então, por que o estado Qin ganhou tanta vantagem nessa disputa de poder? Shang Yang acreditava que ganhar a confiança das pessoas era a prioridade. Ele ergueu um pilar de madeira de 10 metros do lado de fora do portão sul e ofereceu uma grande recompensa para quem movesse o pilar para o portão norte. Mas ninguém ousou tentar. Então ele quintuplicou a recompensa pelo feito. Finalmente, alguém moveu o pilar para o portão norte. Shang Yang cumpriu sua promessa na mesma hora. Assim, Shang Yang ganhou a confiança do povo em suas reformas, o que levou à padronização de pesos e medidas. Du era a medida de comprimento. Liang era a medida de volume. Heng era a medida de peso. Naquela época, as unidades de medida variavam de estado para estado. Até no mesmo estado, havia unidades de medida diferentes sendo usadas. Shang Yang definiu a unidade de medida Sheng e produziu um recipiente padrão para medidas. Assim, a medida de grãos ficou muito mais consistente pelo estado inteiro. A produtividade das porções de terra do mesmo tamanho se tornou mais uniforme. E a coleta de impostos do governo ficou mais padronizada. Com uma fonte sustentável de impostos, o estado Qin conquistou os outros 6 com sucesso. O decreto imperial de 40 palavras foi gravado na base do copo de medida retangular, logo depois da unificação da China. A tradução é: em 221 a.C., o rei do estado Qin derrotou os outros senhores feudais, restaurou a paz e se autoproclamou imperador. Os chanceleres imperiais Wizhuang e Wang Wan foram instruídos a definir e padronizar todas as unidades de medida do império. Ele ressalta a necessidade de unidades de medida consistentes depois da unificação da China e a restauração da paz. O decreto do imperador Qin Shi Huang e a inscrição feita durante a época das reformas de Shang Yang têm menos de 2 centímetros de distância, mas existe um intervalo de 123 anos entre esses 2 marcos, e o copo evoluiu de um padrão nacional para um padrão universal. Em um estado majoritariamente agrícola, camponeses analfabetos sem meios de transporte ainda tinham que pagar impostos na forma de grãos. Uma medida padronizada significava um sistema padronizado, e isso significava que a antiga civilização chinesa podia desenvolver um entendimento unificado de uma grande nação em uma paisagem vasta. Este copo de medida é a base de uma nação abrangente. Você tem mais mensagens à sua espera.